Guerras, pandemias, crises econômicas e uma polarização que, nossa, parece que está dividindo o mundo ao meio. Às vezes dá a impressão de que a gente está vivendo um roteiro antigo, sabe? Quase profético. E se os símbolos de milhares de anos atrás fossem, na verdade, um mapa para a gente entender a nossa realidade geopolítica de hoje? É essa conexão que vamos explorar para tentar decifrar o que esses símbolos antigos podem nos dizer sobre o presente. Então, a pergunta que fica no ar é essa, né? Será que estamos mesmo testemunhando o apocalipse? Bom, antes de sair respondendo, a gente precisa primeiro entender o que essa palavra realmente significa. E aqui já vem a primeira grande surpresa. A palavra apocalipse, na verdade, não significa destruição. Ela vem do grego apocalipsis, que quer dizer revelação ou desvelar. A ideia não é sobre o fim do mundo, mas sobre o fim de um mundo velho, revelando verdades que estavam escondidas. Isso, por si só, já muda toda a nossa perspectiva. Com essa nova lente, vamos dar uma olhada num dos símbolos mais fortes do Apocalipse, os 4 cavaleiros. A análise que a gente explora hoje nos convida a fazer um exercício bem ousado e se a gente mapeasse cada cavaleiro a uma força geopolítica de agora. Vamos ver no que isso dá? Ok, este mapa conceitual mostra a tese central. Primeiro, o cavaleiro branco, da conquista enganosa, é associado a Trump, representando o poder do populismo e da ideologia. Depois, vem o cavaleiro vermelho, da guerra, aqui ligado a Putin e ao poderio militar da Rússia. O terceiro, o cavaleiro preto, que simboliza a escassez econômica, é relacionado a Xi Jinping e ao controle chinês sobre as cadeias de produção globais. E, por fim, o cavaleiro amarelo, da morte, é vinculado a Netanyahu, representando um conflito de natureza existencial. E essa associação, veja bem, não é aleatória. Olha só essa citação de Netanyahu logo depois dos ataques de 7 de outubro. Ele usa uma linguagem bíblica de destruição total para justificar as ações. É justamente esse uso de uma retórica apocalíptica que o coloca, segundo essa análise, como uma figura central nesse cenário. Mas a análise vai além e sugere que esses líderes não são só atores isolados. E se as ações deles se encaixassem num padrão muito, mas muito maior? Um ciclo que se repete ao longo da história. Para entender isso, a gente precisa ampliar o foco e olhar para o que algumas tradições chamam de relógio cósmico. Esse é o conceito do grande ano platônico. Pensa num ciclo imenso, de quase 26 mil anos, baseado no movimento de oscilação da Terra. Segundo essa visão, é ele que marca as grandes eras da humanidade, cada uma com suas transformações gigantescas. Do fim da última era do gelo, passando pelo surgimento das grandes civilizações, até o que alguns estão chamando de transição para a era de Aquário, que seria onde a gente está agora. Ou seja, a história não seria uma linha reta, mas sim cíclica. Certo, agora vamos sair de um ciclo de milênios para um bem mais curto e talvez até mais assustador. Um padrão de crises que parece se repetir a cada meio século. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em 1918, a gente teve o fim da Primeira Guerra e a gripe espanhola. Passam 50 anos e em 1968 o mundo foi sacudido por revoltas globais e a gripe de Hong Kong. E de novo, mais ou menos 50 anos depois, em 2020, a pandemia de Covid-19. Parece que existe um ritmo, sabe? Uma pulsação de crise e renovação a cada geração, com grandes conflitos como a Segunda Guerra Mundial acontecendo nesses intervalos. E se esse ritmo de mais ou menos 50 anos não fosse só uma coincidência? E se for um ciclo astronômico? A teoria aponta para este número aqui, 50,76 anos, que é precisamente o tempo que o planetoide Quirón leva para dar a volta ao Sol. Então, o ponto central é este. A teoria sugere que o ciclo de Quirón bate com essas limpezas periódicas. A cada 50 anos, cada geração acaba enfrentando a sua própria provação coletiva, seja uma guerra, uma pandemia ou uma grande revolução social. É como se fosse um reset geracional. Depois de olhar para os ciclos cósmicos, vamos voltar para a geopolítica de agora e focar no que a análise aponta como o estopim mais perigoso do nosso tempo: a situação em Jerusalém. O risco central identificado como mais crítico é a pressão de setores fundamentalistas para construir um terceiro templo exatamente onde hoje fica a mesquita de Al-Aqsa. Esse ato é visto não só como o cumprimento de uma profecia, mas como possível gatilho para uma guerra mundial. E isso nos coloca numa encruzilhada, com uma escolha bem clara. De um lado, o caminho da profecia literal, a construção do templo que poderia levar a uma guerra de proporções globais. Do outro, o caminho diplomático. A análise sugere a necessidade de uma nova aliança, os Acordos de Abraão 2.0. Seria um esforço diplomático robusto com países como a Arábia Saudita na liderança para criar um novo paradigma de segurança e coexistência na região e, claro, neutralizar esse gatilho de guerra.
E a análise não fica só no diagnóstico, ela propõe estratégias de contenção bem claras. Uma das linhas vermelhas mais importantes para evitar a escalada seria esta: não transferir embaixadas para Jerusalém, porque esse é um ato simbólico que validaria um lado do conflito e poderia inflamar a região inteira. Então, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Se estamos em um apocalipse, o que ele está revelando? Talvez não seja sobre um fim, mas sim sobre uma grande transição. A análise que a gente viu define o período entre 2019 e 2045 como essa fase de transição caótica. É o desmonte de uma ordem antiga para dar lugar a uma nova. E nós estamos vivendo bem no meio dessa turbulência toda. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se Apocalipse é revelação, e se estamos no meio de a pergunta mais importante talvez não seja o que vai acontecer, mas sim o que tudo isso está revelando sobre nossos sistemas, nossas crenças e, no final das contas, sobre nós mesmos. Afinal, a profecia pode não ser um destino a ser lido, mas sim uma escolha a ser feita.